Janeiro é o mês da conscientização da saúde mental e emocional. E esse, então, é o nosso assunto de saúde em dia de hoje. O Juliano Castro está aqui com a gente, porque existem tratamentos, Juliano, importantes, tanto para aqueles casos mais simples, como também para casos severos de depressão. Verdade, Marco. Boa tarde para você, para Daniela, para você de casa também. E quanto preconceito a gente vê também. Existem muitos tratamentos para isso, mas até aquilo que a gente chama de estigmatizar o tratamento. Quantas vezes a gente já não viu falar, né? O remédio causa depressão, causa ainda mais tristeza, ou então a dependência, ou então aquela outra velha, o tratamento complementar, como praticar muita atividade física não vai resolver nada, ou inclusive o que a gente vai tratar hoje, para aqueles casos mais críticos da depressão, ondas elétricas, confundir com aquela velha história dos choques elétricos, né? Conto para você que fatores genéticos ou eventos traumáticos do cotidiano podem desencadear a depressão. Vamos ver na tela direto quais são alguns desses sintomas. Você vai ver aí, olha só. Sintomas psicológicos, primeiro, né? Você está vendo aí. Tem tristeza constante, perda de interesse pela vida, parte do dia, né? Tá lá. E aí a gente vê no físico também, perda ou aumento de apetite, perda de energia, mesmo que a pessoa não tenha feito nada durante o dia, daí aparece. Mudança no sono, falta de cuidado com a higiene, o choro excessivo, né? Vamos mudar a tela para a gente ver agora. Você vai ver aí as formas de tratamento, as que mais aparecem, né? A psicoterapia, super importante também, mudanças de hábitos, medicamentos e ali para a depressão resistente. Estimulação magnética, estimulação elétrica. A gente vê que tem várias possibilidades de tratamento, né? Nesses últimos 2 casos, a luta dos médicos aqui do estado é para aprovar tratamentos para doentes graves, com casos críticos de depressão no Brasil inteiro. É uma luta constante. Enquanto isso, os pacientes vão contando diariamente com a evolução da ciência para ter uma vida nova. Vamos ver na reportagem. Desde o aparecimento dos primeiros sinais da depressão, a qualidade de vida do seu Álvaro só piorou. Era uma tristeza? Era um fundo de depressão. Depressão era o quadro, a palavra que eu poderia usar mais correta para definir o que eu sentia. Tristeza. A situação complicou tanto que ele chegou a parar de interagir com a família, de se alimentar. Ele se isolou totalmente, não queria ouvir, deixou de vir rádio. Deixou de ler jornal. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que cerca de 5% da população brasileira enfrente algum quadro de depressão. E a última pesquisa do Ministério da Saúde apontou Porto Alegre como a capital que liderava esses diagnósticos em 2022. Uma condição que causa um sofrimento, uma incapacidade muito grande para a pessoa que está passando por esse tipo de situação, né, dessa condição clínica. A questão é que existem casos tão críticos de depressão em que o paciente não consegue nem se levantar da cama, interagir com a família, se alimentar, os remédios não fazem mais efeito. E é aí que os médicos precisam usar outros tratamentos. O problema é que muitos deles passam pelo preconceito, questões de polêmica, entre eles, conhecido como eletroconvulsoterapia. Essa é uma técnica feita dentro do hospital, com anestesia, relaxantes musculares. Ela provoca breves estímulos elétricos que causam convulsões controladas, capazes de restabelecer as conexões do cérebro. Vão estimular células cerebrais, vão estimular a criação de novas sinapses, vão estimular que o tecido nervoso, né, tenha um estímulo e com isso ele volte a um nível de funcionamento que o transtorno psiquiátrico não está conseguindo mais, né, que aquele cérebro funcione dessa maneira. O paciente não sente nada durante o procedimento ou depois dele. São necessárias pelo menos 8 sessões. Elas são indicadas apenas para os casos mais severos da depressão, como a que o seu Álvaro teve. Ele só melhorou depois que passou por esse tratamento. Eu me sentia mais forte, né? Eu sentia mais confiante. Confiança, a palavra que eu defino, né? Confiança. Eu adquiri confiança em mim e nos médicos. 5 hospitais de Porto Alegre oferecem o tratamento. Apesar de não estar no SUS, no Hospital de Clínicas, ele é disponibilizado de graça aos pacientes já atendidos em estado crítico da depressão. O Dr. Marcelo conta que já rebateu muitas críticas relacionadas ao tratamento.
A principal argumento contrário ao ECT tem sido de que ele, entre aspas, por ser um choque, né, elétrico, vamos dizer assim, a ideia de que ele queimaria neurônios. Né? Isso, ao longo desses anos todos, nunca se teve nenhuma evidência a favor disso. O que tem surgido, que é muito interessante a partir do ano 2000, aí, como marca, né, é uma série de estudos mostrando um aumento, né, neuronal, quer dizer, o ECT não só não queimando neurônios, mas como, usando uma metáfora, adubando os neurônios, fazendo com que eles aumentem, né, cresçam, né, se proliferem. A esperança dos médicos é que cada vez mais os tratamentos para depressão percam os preconceitos e sejam aprovados em planos de saúde, no sistema público. Nossa luta é que a gente consiga mostrar, então, né, para as agências reguladoras e para as operadoras o quanto esse procedimento ela vai recuperar pacientes e com isso diminuir custos também, enfim, de tratamento, que é uma preocupação, então, do sistema de saúde. Né? Para o seu Álvaro, agora é um tempo de recomeço. Ele renasceu de novo. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Peço para as pessoas não desistirem da vida. Não desistem da vida. Viver é bom. É isso, que bonito. Muita saúde para o seu Álvaro e força, né, para quem precisa lutar para derrubar esses preconceitos todos os dias. E para você, de repente, que se identifica numa situação de tristeza profunda, sempre é importante formar uma rede de apoio, contar para os seus amigos e procurar ajuda, como a gente viu ali na reportagem, com profissionais como psicólogos, médicos, psiquiatras, porque sozinho é praticamente impossível superar tudo isso. Não dá de jeito nenhum, né? E reconhecer que é uma doença, né, Juliane? Verdade. Uma doença grave. Verdade. Obrigada, viu, Ju? Semana que vem a gente está de volta. Obrigado.